Até o melhor time do mundo vai sofrer, vai ser superado e vai perder se não for intenso, se não for aplicado, se não for organizado nos pilares do jogo. Hoje, o Paris Saint-Germain foi atropelado pelo Chelsea. Em todos os pilares do jogo. Físico, técnico, tático e mental. E é sobre isso que eu quero falar, e eu vou unir também com um pouco de estratégias de jogo, que funcionam basicamente como um jogo de xadrez mesmo, que o Enzo Maresca faz e fez muito bem nessa final, se adaptando ao seu adversário. Até que ponto vale a pena abrir mão de um estilo padronizado, jogar sempre da mesma forma e ir se adaptando ao estilo do seu adversário. Treinar com base no seu adversário. Obviamente, tendo uma linha a ser seguida, tendo uma base de conceitos e de metodologia de aplicação dentro do jogo, mas sempre se adaptando ao seu adversário. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje, depois da final do Mundial, e também tem a ver o jogo de ontem da Ponte Preta. A Ponte Preta foi derrotada ontem pelo São Bernardo porque foi um time pouco intenso. Não foi um time que controlou bem as ações, não foi um time paciente, não foi organizado, não teve tudo aquilo que teve na maioria dos jogos ao longo da temporada. Assim como o Paris Saint-Germain. Hoje o Paris Saint-Germain foi muito diferente do Paris que a gente se acostumou a ver. O Paris Saint-Germain tinha tomado até a final um gol só. Um gol do Igor Jesus na vitória do Botafogo. Esses detalhes fazem muita diferença. Aqui a gente está falando depois de um resultado muito impactante. Mas não foi só o resultado, foi o desempenho. O Paris Saint-Germain foi superado em todos os pilares do jogo, como eu falei, para o Chelsea. Ele foi amplamente dominado. O Paris Saint-Germain não exerceu o seu jogo. E assim como a gente falou ontem, no vídeo, esse resultado não é mentiroso. Nesse caso, os números mostram a verdade. O Chelsea foi muito melhor. A estratégia do Enzo Maresca, que se adaptou muito bem ao estilo do Paris Saint-Germain, funcionou perfeitamente. E é claro que o resultado, ele importa. Ele é o que mais importa no fim das contas. Só que, se a gente for olhar, a estratégia é uma estratégia que o Chelsea já usou outras vezes. E o time do Maresca já demonstrou muita aplicação tática e superar os adversários fisicamente em vários momentos, não só do Mundial, como também ao longo da temporada europeia. Foi assim na final da Conference League, por exemplo, contra o Betis. Foi para o intervalo sendo dominado, tendo sofrido muito, o adversário foi melhor, o Betis estava melhor, o jogo acabou 4-1. Então essas leituras de jogo do Maresca e essas adaptações ao estilo do adversário de acordo com o jogo funcionam muito bem para o Chelsea. Por quê? O comportamento dos jogadores faz toda a diferença. E quando eu falo comportamento, eu não estou falando de ser bonzinho, de provocar seu adversário, de ser legal, de ser chato, de ser catimbeiro, de fazer o adversário cair na sua pilha. Não é isso. Comportamento tático, comportamento defensivo e ofensivo. O Chelsea fez isso com excelência hoje. E o Chelsea dominou o Paris Saint-Germain nos 4 pilares do jogo, como eu falei. Já é a terceira vez que eu falo. Então, a gente tem que tomar de base não só o resultado. O resultado foi 3-0, poderia ter sido mais, certo? O Paris Saint-Germain poderia ter feito 1-0 antes, mas não fez. E agora a gente está falando de um jogo que foi 3-0, que poderia ter sido muito mais também para o Chelsea, que perdeu várias oportunidades depois. E a estratégia do Maresca funciona muito bem nesse sentido, usando muito o Malo Gusto. Então o Cucurella, que inclusive eu não consigo entender por que as pessoas não gostam do Cucurella.
né? As pessoas vão indo nas manadas de internet, né? Aí uma página, alguém fala assim, alguém com certa relevância vai lá e fala, e as pessoas começam a concordar do absoluto nada. Sinceramente, não dá para entender. Cucurella é um grande jogador, fez um grande mundial e foi muito bem na final, na sua proposta, sendo mais defensivo, aproveitando mais os espaços para avançar, mas com cautela, e deixando o corredor para o Malo Gusto lá do outro lado. Que esse sim teve muita profundidade, muita intensidade, ganhou duelos o tempo todo ofensivamente. Poderia até ter feito o gol se o João Pedro cruza a bola para ele. Antes, inclusive, do Chelsea fazer 1-0, se eu não estou enganado. O Malo Gusto estava dentro da área. Ele fez isso ao longo de todo o jogo. A jogada do primeiro gol, né, é dele também. Então, antes de dar o passe para o Palmer, ele dá assistência. Então, assim, funciona muito bem a estratégia. E aí você também segura o Nuno Mendes, de certa forma. O Nuno Mendes não fez um bom jogo. Porque o Malo Gusto estava toda hora atacando. E isso estava prejudicando o estilo de jogo do Paris Saint-Germain. Então a estratégia funciona muito bem. Por que a estratégia funciona muito bem? Pelo comportamento dos jogadores. O comportamento dos jogadores vai condicionar muito o jogo, vai condicionar muito o resultado. E como eu quero fazer essa ligação com a Ponte Preta? Porque o jogo da Ponte Preta foi um jogo abaixo. O time não foi intenso, o time não conseguiu criar oportunidades, o gramado estava ruim, é verdade, certo? Mas o comportamento dos jogadores foi abaixo. Não foi aquilo que a gente estava acostumado. E o São Bernardo teve um comportamento melhor, foi mais aplicado, foi mais organizado. E o gol cedo também condiciona muito. Assim como o Chelsea fez 1-0 cedo, e 2-0 cedo, e depois, até o 3-0 foi cedo, o gol cedo condiciona muito o jogo. Então, por conta disso, acaba ficando... As estratégias vão mudando ao longo desses contextos do jogo. E é importante o time conseguir reagir bem a partir disso. O Paris Saint-Germain não soube reagir. A Ponte Preta não soube reagir. Poderia ter feito o gol de empate logo depois. Não dá para saber se a bola entrou ou não, particularmente pelos ângulos de televisão, que eram poucos, infelizmente. Não deu para saber. A olho nu, muito difícil. E não tem VAR. Então, aí a gente tem que ficar repetindo coisas aqui em relação a não ter VAR, né? A CBF prefere outras coisas. Mas tudo bem. A gente tem que aceitar a realidade como ela é, mesmo discordando de muita coisa. Então, eu estou fazendo esse paralelo porque onde eu quero chegar? O comportamento dos jogadores que vai ditar o jogo. Por isso, o jogo é jogado. O Paris Saint-Germain é o melhor time do mundo. Provou isso ao longo de toda a temporada. O Chelsea foi um time que oscilou. O Chelsea é um time em construção. Só que o jogo é jogado. E o Chelsea foi muito melhor. Por quê? Teve um comportamento melhor. E o comportamento importa muito nesse tipo de jogo. É claro que a preparação dos dois é semelhante. Quando a gente estava fazendo os comparativos do europeu com o sul-americano, com o brasileiro, de forma geral, a preparação, o comportamento dos brasileiros, a concentração para o jogo, ela é de outro mundo. O brasileiro enxerga com outros olhos esse tipo de campeonato. Para o europeu, não. Nesse caso, da final, a preparação é muito semelhante dos dois. Então, o comportamento que ditou o ritmo. Por quê? O Chelsea não é melhor que o Paris Saint-Germain, mas foi melhor. Foi mais intenso, foi mais aplicado, foi mais organizado, foi melhor taticamente, venceu duelos. Eu já falei aqui, time que ganha duelo, ganha jogo. E controlou bem as ações depois de já ter feito 1-0 e 2-0 e depois o 3-0. E aí controlou muito bem o jogo. Dominou os pilares do jogo. Eu espero que tenha ficado claro esse paralelo que eu fiz em relação ao Ponte Preta. É óbvio que não tem comparação, mas onde eu também quero chegar é, se até, como eu disse no início, se até o melhor time do mundo, até o Paris Saint-Germain, vai sofrer se não for aplicado, vai sofrer se não for intenso, se não for organizado, se não tiver equilíbrio, imagina os outros times. Imaginem um campeonato como o da Série C, muito equilibrado, com confrontos muito difíceis
de 20 times que são próximos, certo? Gramados ruins, condições semelhantes para a maioria deles. São muitos confrontos parelhos. E o São Bernardo é um time extremamente organizado, o treinador está lá há um tempo razoável. Então isso tudo também faz parte, certo? Se você não entrar concentrado nesse tipo de jogo, se você não entrar com um comportamento devido, vai sofrer. Vai sofrer. E as derrotas fazem parte do jogo. Não dá para ganhar sempre, não dá para não perder sempre. O que tem que ser feito é tirar de lição. Paris Saint-Germain vai estar de férias agora, foi uma temporada quase perfeita do Paris. Se não fosse essa final, essa derrota na final, teria sido uma temporada perfeita se tivesse vencido, porque venceu tudo que disputou, foi muito dominante, praticamente em todos os jogos. Dá para contar nos dedos os jogos em que o Paris sofreu, de fato, né? Então, o Paris Saint-Germain tem algumas lições dessa final, mas de modo geral, agora é descansar, porque daqui a pouco já começa a próxima temporada. Para a Ponte Preta, assimilar as coisas. Alguns números, lembrando do vídeo de ontem, alguns números mostram que as coisas não estão tão ruins quanto parece, certo? Se a gente for olhar atentamente, mas certos cuidados devem ser tomados. Se existe uma hora boa para perder, a hora é agora na primeira fase, porque depois afunila muito e aí é outro campeonato. De modo geral, a gente tem que pensar em analisar as coisas de forma racional. E admitir quando as coisas não deram certo. Então, assim, a estratégia de jogo foi montada de uma forma. Toma o gol com 10 minutos, um gol extremamente bobo. E aí, ao longo do jogo, você vai mudando e tentando melhorar. Não funcionou dessa vez. Não funcionou. Então, o que condiciona muito a opinião é sempre o resultado. Se isso é certo ou não, eu particularmente não acho. Eu acho que a gente tem que olhar como um todo. Nesse caso, desempenho ruim, resultado ruim. Nem sempre é assim. Às vezes o desempenho é bom, o resultado é ruim. Às vezes o desempenho é ruim e o resultado é bom. Mas, via de regra, a gente tem que olhar com profundidade para as coisas. Hoje, voltando no início, hoje venceu quem foi melhor, quem foi mais aplicado, quem foi mais organizado, quem foi mais intenso. E o Chelsea foi em todos os 4 pilares do jogo, por isso saiu campeão do mundo. O que fica de lição para a gente aqui? Aplicação defensiva, aplicação ofensiva para o plano de jogo, a estratégia montada e que vale a pena sim você se adaptar ao seu adversário para que você consiga explorar as fraquezas dele ou diminuir as forças dele. E tudo isso fica de lição para nós, para a gente aplicar dentro da nossa realidade. Porque a nossa realidade ela é, obviamente, muito diferente, mas fica de lição. Se até o Paris Saint-Germain vai sofrer se não entrar bem no jogo, se não for organizado, imagina os outros times.